Onde é que a senhora conheceu o Percival, Diana? Ah, não. Ah, você diz assim, como é que eu tomei contato com Isso, como é que chegou ao trabalho dele? de um projeto de geografia que eu fui diretora há alguns anos na USP sobre os geógrafos franceses no Brasil, especialmente sobre o Pierre Monbeck, né? Sim. Então, como eu tenho também um interesse paralelo, porque eu sou historiadora, mas eu trabalho muito com imagem, história cultural, imagem de iconografia, sempre fez parte dos meus interesses. Então, analisando o acervo fotográfico do Pierre Monbeck e os textos de época, né, quando ele vem para o Brasil, ele vem para o Brasil para lecionar na USP que estava nascendo, né, a USP estava começando, né, praticamente o curso de geografia foi fundado pelo Pierre de Fontaine, Sim. que ficou aqui pouco tempo e depois foi para o Rio de Janeiro, e a cadeira foi ocupada pelo Pierre Monbeck. E eu acho que o meu interesse na época não foi só de estudar e classificar o arquivo do Pierre Monbeck, mas de olhar tudo que se publicava em geografia naquele momento. Aí eu fui até a Revista Brasileira de Geografia e me interessou muito essa série, por isso é que eu comecei a trabalhar com ela. E depois, num outro trabalho que se seguiu ao trabalho do Pierre Monbeck, que por sua vez tinha um acervo fotográfico muito interessante, por isso que nesse artigo eu vou fazendo essas ligações com séries, né, de iconografias diferentes. No caso, Percival, os desenhos, a bico de pena, relacionados com fotografias do geógrafo Pierre Monbeck, que era imbuído das mesmas, vamos dizer, teorias, categorias mesmo, que aparecem nos textos do Tipos e Aspectos, aquela noção de horizonte do trabalho, noção de gênero, de vida, que são todas noções da escola francesa. Sim, de geografia. Do Vidal, Labretiana. Vidaliana. Vidaliana. Da geografia de Paul Vidal de Lavache, né, da geografia vidaliana, e também de muita coisa do Jabrune, né, que era da mesma filiação, da Escola Francesa de Geografia Clássica, né, que os herdeiros, né, trouxeram para o Brasil, no caso aí, de Fontaine é uma figura fundamental nesse aspecto. Inclusive ele tem um artigo que eu cito aí. Sim, a Geografia Humana do Brasil. Quase que é o mesmo título, né, que são tipos do Brasil. Tá aí no livro, depois você vê que tem... Tem uma publicação dele que é a Geografia Humana do Brasil. Também, claro. Quer dizer, você vê que tudo isso vai se amarrando, né, num contexto de uma geração, são convenções visuais e maneiras de pensar que são partilhadas por uma geração. Então, esse tipo de representação dos tipos, né, que são os tipos humanos, a coisa da paisagem humanizada, né, isso aí se perdura na longa duração e essas imagens acabam se tornando ícones do Brasil, né? Sim. Você vê isso claramente. E foi um pouco nessa curiosidade que eu amarrei também com o trabalho do Marcel Gautreau. Sim. Essas amarrações... esse é o trabalho dele. Esse é do Marcel Gautreau, um catálogo que eu fiz, um livro enorme, e que tem um capítulo justamente que eu coloco aqui, ó, o Percival, né? Sim. Salinas, e as séries do Gautreau, fotógrafo francês, né? Fotógrafo francês que veio para o Brasil em 41, 40, 41, ele esteve aqui em 39, e que tinha essa mesma ideia de levantar o Brasil, fazer um itinerário fotográfico do Brasil, como é o caso do itinerário pictórico do Brasil que o Percival faz. Pois é, isso era uma questão que me chamou a atenção. Me parece que esse levantamento feito pelo Marcel e alguns outros fotógrafos, como o Pierre, e o levantamento feito pelo Percival, existe uma característica em comum da representação nacional ou não? Estou enganado? Não, eu acho que é o seguinte, nesse momento existe um interesse que não é só nacional, que é internacional, porque aí a gente pode fazer
a comparação com o que acontece na França, que é o mais próximo para nós e que é a nossa matriz cultural nesse sentido, né, da nossa geografia mesmo, dessa geografia que o Percy Lau representava, porque no fundo isso é um trabalho de geografia humana. Sim, gênero de vida. A ideia de gênero de vida que é vidaliana, como você muito bem lembrou, né? Agora, o que eu gosto de enfatizar é que esse tipo de gesto, né, de captação dessas representações, isso se produziu em outros países. Então, vamos pegar o exemplo da França, né? A França, como eu disse, que é a matriz da geografia brasileira e que, nesse momento, também fez circular representações semelhantes. Por exemplo, se a gente pensar na fotografia, depois no desenho também existe, como você viu no meu artigo, né? Eu até contraponho, assim, momentos de livros franceses que circularam nos anos 30, que tem mesmo um título muito semelhante, essa ideia de tipo, né? Essa coisa de tipologia era muito típica da época. Então você tem type e costume de France. Type e costume de France. Então você tem aquela mesma vontade, aquele mesmo impulso documentário, né, de registrar essas coisas, né? E outro dia eu comprei pela internet esse Guide do Voyageur Active, Petit Guide, que foi um best-seller do Pierre de Fontaine na época. Você imagina que vendeu mais de 150 mil exemplares disso aqui? Você tem uma ideia, em 1939, primeira edição, a minha edição é a segunda, de 43, e eu tive a curiosidade de fazer essas associações. Por exemplo, nessa página aqui é muito interessante, que ele mostra um oleiro. Como é que é? Tá vendo? Um oleiro trabalhando, ceramista. Sim. Então, o que ele escreve aqui? Ele vai escrever le personnage type du pays, quer dizer, os personagens tipo do país. É o mesmo gesto. É o mesmo. É o mesmo gesto do Percy Lau. E nós sabemos muito bem que o De Fontaine ficou 2 anos no Rio de Janeiro e que certamente esse Petit Guide circulou, né, todo mundo conhecia, quer dizer, existe todo um consenso de geração desse interesse pela relação da geografia com a etnologia e com a iconografia. Então você tem essa tríade que se amarra muito bem para fazer esses registros das identidades territorializadas, regionalizadas do país. Eu acho que todo o espírito do trabalho do Percy Lau está nesse mesmo espírito que a gente tem em outros países, especialmente a França, que é o que eu estou dando como exemplo, porque era a nossa matriz cultural. Por exemplo, você tem aqui uma outra referência bibliográfica que eu separei aqui para mostrar para vocês, ó, que é de um fotógrafo que se chama François Collard. E o François Collard, justamente, esse é um catálogo de uma exposição sobre ele, mas para você ter uma ideia da importância da obra dele, a obra se chama La France Travaille, a França trabalha. Então são representações também de trabalho. Eram 1.400 fotos, 800 páginas, aqui também circulou em fascículo, assim como o Percy Lau circulou em fascículo na Revista Brasileira de Geografia a partir de 1939, que só depois, mais tarde, é que eles vão reunir no livro, que teve edições, reedições, né, como eu mostrei no meu artigo até os anos 70, e essas representações certamente também vão sendo acrescentadas de outras, né? Por exemplo, eu acho que em 1956, que foi uma das edições mais importantes por causa do Congresso Brasileiro de Geografia que houve no Rio de Janeiro, né? O que eu tenho aqui é a edição francesa que saiu nesse momento, né? Tipos e Aspectos do Brasil, que foi traduzida e tem o selo do IBGE, está escrito lá IBGE. E foi traduzida pelo Francis Roeland e Annette Roeland. O Francis Roeland também era um geógrafo francês ativo no Brasil naquele momento, né? Então você tem aqui todos os textos em francês da mesma maneira, acompanhados da respectiva iconografia, né?
E isso aqui circulou no mundo inteiro, certo. porque esse congresso é um dos congressos mais importantes, né, geografia, que aconteceu no Brasil. Mas voltando ao colar, eu acho que tem uma particularidade no Percival que a gente precisa perceber, é que ele se focalizou sobretudo, e isso perdurou, nas representações rurais do Brasil. Eu falo isso no meu artigo, né? É muito raro, assim, quando você tem cidade, ela é um fundo de cenário para representação e não tem a menor importância. O que ele quer guardar é justamente essa coisa da representação do rural. Isso aí é uma tendência que não é só do Brasil, sabe? Mas na França também? Acontece também na França, especialmente nesse momento, nos anos 30, ligada a uma questão política, né, de Vichy, né, aí tem toda a história da ocupação, né, a questão dos regimes totalitários, autoritários, que fazem com que essas representações assim, do pequeno país, do paysan, né, do camponês, assim, sejam louvadas, né? Certamente porque na cidade se contestava muito mais do que no campo os regimes políticos. Exato. Né? Mas eu acho que tem que ter também um certo cuidado, e alguns historiadores franceses, como a Anne-Marie Thiès, chamam muita atenção sobre isso, de não fazer essa relação entre essas representações que emergem num contexto político-cultural nacionalista, né, autoritário muitas vezes, que é o caso aqui nosso do Estado Novo, né, que é o pano de fundo aí do Percival, que associam história, geografia, meio físico, vida humana, etc., não fazer disso uma representação assim, só com esse aspecto político, não. Porque isso é muito internacional, primeiro, né? Seria muito redutor a gente enxergar isso aí só na estrita dependência do Estado Novo. Eu acho que o historiador precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, porque às vezes com regimes políticos diferentes, esse tipo de representação também emerge. Sabe como é que é? Então, claro, existe essa relação de cunho nacionalista, mas ela não pode ser uma relação de causa e efeito, não. Sabe? Só isso aí que eu acho que é importante, porque existe um impulso internacional desse tipo de documentação nacional do trabalho. Tá, mas a representação ela não absorve a ideologia e o impulso do Estado Nacional? Você diz as representações não absorvem? É uma pergunta. De certa maneira, sim, é como eu disse, existe isso, né? Existe essa ênfase, mas ela não é só isso, porque senão você reduziria a uma questão que está muito localizada. E como ela acontece em outros países, e muitas vezes com outros regimes políticos, esse tipo de representação, ela aparece muito no século XIX, e ela volta nos anos 30. Existe uma tendência autoritária para a presença dela nos anos 30. Mas eu acho que a gente tem que olhar também por outros aspectos. No caso, a relação com essa geografia cultural que é tão interessante, né? A gente tem que refletir também sobre uma história internacional de convenções visuais de representação do país. Por exemplo, na Suíça tem um trabalho de um colega historiador sobre as representações paisagísticas da Suíça. E ele também... George? Da Suíça. George Halbner? O nome dele? É. François Balter. Eu vou te mostrar o livro. É muito interessante, porque ele tem tudo a ver. Ele se chama Les Figures Paysagères de la Nation. As figuras paisagísticas da nação. Quer dizer, essa questão da nação ela é importante, só que ele pega, ó, território e paisagem na Europa, não é só da Suíça, ele é suíço, mas ele faz uma visão internacional, do século XVI ao século XX. Então, tudo isso, né, você já cria uma nuance para não relacionar diretamente ao totalitarismo, às visões hipernacionalistas ou nacional-socialistas dos anos 30, que são visões de direita. Né? Então, a gente não faria só essa ponte, mas a gente enxergaria isso também num processo internacional, numa visão iconográfica internacional
de representações nacionais, que afinal é hoje um dos grandes temas da história e da geografia cultural. Eu acho que é importante relacionar nesse sentido, embora a gente não deixe de lado esse aspecto, né? Porque eu acho que a questão do documental, né, do documental visual, da questão de uma cultura visual, de formar uma cultura visual de representações do país, ela deve ser mais importante do que uma visão aí direta de relação causa-efeito, história política e história iconográfica. Mas as duas andam na mesma corrente, interligados. Sim, mas eu acho que você não pode colocar a iconografia só a serviço da política. Só a serviço da política? Tem também a linguagem dela. Inclusive, eu não sei se vocês foram ao IBGE, porque nós fomos na época, eu e a Lígia Segala, que é antropóloga da Fluminense do Rio, que fez o trabalho sobre o Marcelo Botafogo junto comigo, e no IBGE existe um arquivo de iconografia. Eu cito aí em algum momento do meu artigo, que aliás esse artigo é acessível no Brasil inteiro, porque ele está no Cielo. Sim. Aquele site, né? Sim. Foi por lá que eu encontrei. Revistas Universitárias Científicas. E nós vimos na época esse arquivo no IBGE de fotografias que chama-se Tipos e Aspectos. Ele está ainda sem classificação, na época que nós vimos, já fazem alguns anos. Ele está sem classificação, mas ele é formado de fotografias que iriam ser utilizadas naquele enciclopédia dos municípios. Sim. Né? E certamente foi uma das fontes. Na verdade, a enciclopédia ela foi antes, né? A enciclopédia ela foi antes da publicação de Tipos e Aspectos. Ah, sim, mas os tipos e aspectos já estavam circulando em fascículos. Ah, tá. Sim, que nem tu tinha falado. Você tem que pensar que desde 1939, né, que é que saiu a primeira representação, texto e imagem do Percival na Revista Brasileira de Geografia, a partir de 39. Né? Sim, mas assim... Isso aí é uma coisa que você não pode deixar de pensar nesse momento. Certo. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês conseguiram apurar a razão disso, que eu acho que é mais uma questão, mais um ponto que a gente nos ajuda até a não fazer uma relação direta com o momento que ele produziu, é que a ausência da representação da imigração, né, de imigrantes. Né? Não tem nenhuma figura, só tem mulatos, ou negros, ou tipos caboclos do Brasil. Você não tem, por exemplo, vocês que são aí do Sul, né, que Sim. A imigração é tão importante como aqui para nós em São Paulo, nesse momento, e isso também tem uma relação um pouco com esse nacionalismo, né, de afirmar um Brasil nacional, né? Certo. Por um lado. Até assim. Sim, isso segue algo que a gente tem explorado também nas entrevistas, que eu tenho comentado com as pessoas, é essa história do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né, que vem com toda essa bagagem do positivismo, né? Eles implementaram isso aqui no Rio Grande do Sul, criando essa iconografia toda que é o gaúcho hoje, como ele é, limparam a cultura, tiraram os traços dos negros e a contribuição afrodescendente para a cultura do Rio Grande do Sul. Tiraram a contribuição dos imigrantes. Sim, europeus. sim. Imigrantes europeus desaparecem, eu não sei a descendência de vocês, né? A ascendência de vocês, desculpa. Mas eu, por exemplo, eu sou filha de italianos. Sim. E em São Paulo, naquele momento, você tinha mais de 2/3 da população que era de italiano. Claro. Sim. Não existe. Não existe também nenhuma relação, por exemplo, com a indústria. Sim. Coisa que no Polar, por exemplo, no François Collard, você tem na França, porque existe uma coisa também da modernização, e isso aí é que eu acho meio esquisito, meio contraditório. Porque, por exemplo, o Estado Novo, ele promoveu a industrialização, né, siderurgia, etc. Não mostra nada disso. Podia estar mostrando, não podia? Sim. Podia estar fazendo propaganda disso, de um Brasil moderno. É ou não é? Sim. Não tem. Brasil rural. E o François Collard já é o contrário. Já é o contrário, não. Ele faz urbano. Usa também as representações da indústria na França, sabe? Aqui você tem a siderúrgica, etc., né? E você tem a coisa artesanal também, você tem a industrial e você tem também a rural, né? Que é o caso do Percival. Mas sempre como um todo.
todo, assim, o trabalho como um todo, e não o trabalho rural só valorizado, sabe como é? Sim, pois é. Citadino desaparece, a não ser as vendedoras de doce lá que estão lá em Salvador, né? E todas com o mesmo rosto, né? Ou as lavadeiras também, que aparecem com o fundo das favelas do Rio de Janeiro. São os únicos dois momentos em que o urbano ele é colocado. Né? Sim, mas é justamente isso, que volta retomando aquela ideia que nós estávamos conversando sobre Estado Nacional, ideologia e esse trabalho artístico. Pois é, aí eu fico tentando detectar a influência do Estado Nacional, da ideologia, no trabalho de Priscilau. Por que somente o rural? Por que somente o rural? Aí eu penso a seguinte questão. A Ana Maria Dal, ela toca muito assim, a questão do mapa do Brasil. Se a gente observar, o primeiro mapa do Brasil na capa é uma xilogravura. Exatamente. Cadê? Mostra aí. É uma xilogravura. É uma xilogravura. E aí a Ana, ela faz bem essa análise. Uma xilogravura, um mapa do Brasil, sem definições de fronteiras. Né? Para quê? Para dar a integração. Uma unidade, né? A ideia de unidade que eles queriam dar. Exatamente. Ideia de unidade. E só unidades caracterizadas por representações nacionais, regionalizadas, rurais. Rurais. Qual é o grande objetivo dessa representação? Por que rural? Eu fico me perguntando. Me parece que o Estado queria... aí entra aquela questão do internacional, de externalizar as belezas. As suas belezas, o lindo, por exemplo, pega a imagem do apoiador, né? Pega a imagem. É mais a questão do típico, né? Por isso que chama típico. Sim, mas aí eu... de típicos, de coisa típica, de tipologia, né? Não é uma visão pitoresca como você tem no século XIX. Porque o século XIX ele já tem esse tipo de representação. Por isso é que eu acho que é redutor você querer só assimilar o Estado Novo. Sim. Porque já existia representação nacional no século XIX. Né? Sim. De que forma? Qual a representação? De que forma? De fotografia ou de desenho? Não, fotografia no século XIX não tinha. Fotografia tinha muito. Você tem o Vitor Front, por exemplo, que a professora Elígia Segala estudou na sua tese de doutorado, né? Que é um francês. Mas se você for para trás, você tem até o Debré. Isso, você quer dizer o Debré. Né? Sim. Baptiste Debré, quer dizer, por isso é que o regime político, enquanto causa e efeito, não é bem isso. Eu acho que a questão é que representação nacional, convenções de iconografia localizadas, sempre foi um tipo de imagem, né, de imagier, que despertou sempre interesse, né, para fazer esses álbuns pitorescos, quer dizer, isso é um movimento contínuo quase na história. Claro que ele vai tendo aí as suas justificativas localizadas, claro, né, claro. Conjunturais, mas isso é uma constante. Isso é uma constante para nós muito presente no século XIX, para nós no Brasil, por causa do Império Brasileiro, e nos outros países muito antes disso. Né? Quer dizer, essa coisa de uma criação iconográfica de representações nacionais, isso aí eu acho que é sempre bom olhar numa perspectiva internacional, para não ficar presa ao ideário só pedagógico de propaganda do Estado Novo. Se você quiser, vamos dizer, enfatizar a propaganda, a maior propaganda é na mão do Jean Manzon, e não do Arcilau. A Ana ela coloca muito essa questão, né, da influência do Estado Nacional, né, a influência então é isso que eu gosto de ver, essas leituras, né, desses trabalhos. Essa é a ideia. Não, eu acho que existe, mas não só. Não só, isso aí claro. jamais teria aparecido se você não tivesse a matriz da Escola Francesa de Geografia. Perfeito, perfeito. A matriz dessa ideia também de região que está se formando naquele momento, porque assim como você tem aqui o mapa do Brasil sem fronteira, quando você abre o livro, você vai ver o quê? Que esses tipos, eles são regionalizados, não é? Sim. Então você tem região norte, ó, aí de repente ele vai separar. Aí ele vem com todas as regiões, não é? Sim. Então é assim,
é uma ideia que, ao mesmo tempo que você tem as partes do país, você tem o todo do país. Mas ele tem que enfatizar as partes também. Claro. É uma desconstrução do país iconográfica por região, uma representação regionalizada do trabalho. Né? E essa relação com a fotografia, ela não é só numa via, não. Ela tem as duas vias. Porque, por exemplo, assim como você tem aqui o vaqueiro do Rio Branco... Pois é, isso é sensacional. É sensacional isso, sensacional. É idêntico, né? Não, pois é, não é bem idêntico, não. Esse é. Esse é até a direção da cabeça do cavalo. Sim, mas e a vegetação? E a vegetação? Pois é isso que eu ia te falar, que a única diferença é que é o primeiro plano bem detalhado da vegetação local, que isso o Percival fazia muito bem. Né? Sim, mas será que... Muito bem. Você vê aquela prancha da Caatinga, que linda que ela é, sim. Né? Mas por que será que o Percival adicionou uma espécie de vegetação rasteira, né, como arbustos, né, demais nessa foto, nesse desenho dele do vaqueiro do Rio Branco? Porque a foto do George, a foto dele era um campo. As fotos não tem vegetação. Não tem. Então, assim, ó, me parece que o desenho também me possibilita uma estratégia de editar salientando algum interesse. Não? É isso? Interesse. Eu acho que é mais uma possibilidade que o desenho tem de criação e de detalhamento. Ainda mais o bico de pena. O bico de pena te permite isso muito bem, né? E isso também é uma leitura regional da paisagem. Ele quer enfatizar o tipo e a paisagem. A vegetação, você tem que ver que dentro da leitura da Escola Francesa de Geografia, a vegetação ela é um personagem. Claro. Existe a ideia do personagem vegetal, sim, que são as figuras paisagísticas que tipificam uma região. Por exemplo, sim, a questão das carnaúbas, né, que eu mostrei aqui no meu artigo. Né? Você quer personagem vegetal mais importante do que as carnaúbas? Claro. Né? O carnaubal, o palmeiral. E o Pierre Monbeig, que é o geógrafo, ele vai fazer uma foto, muitos anos depois, já nos anos 70, que é idêntico ao desenho do Percival. Mas por quê? São realidades do país. Elas existem. Elas estão lá. Não é? Eles não estão inventando nada. Se a gente viajar hoje para essas regiões, a gente vai ver a mesma coisa. Quer dizer, o pouco que restou. Sim, exatamente. Claro. Então, e interessante é que o próprio... E depois vem o Gauthieron, quer dizer, antes, né, do Monbeig, lógico, e vai mostrar também, vai fixar esse personagem vegetal, entre aspas, né? Que são esses palmeirais de Carnaúba. Eu acho que isso aí é muito interessante chamar atenção sobre isso. E você falou muito bem essa questão da vegetação, chamou atenção para isso, porque quando você vê esse desenho da Caatinga, do Percival, olha a definição disso. Sim, né? Não, é a Bárbara. Todas as espécies locais. Era uma maneira, quase que um herbário, né? Uma maneira de registrar isso aí com detalhe. Ele desenha muito bem, ele tem condições de fazer isso, né? E o Gauthieron, enquanto fotógrafo, vai chegar até a enfatizar um close-up dessa vegetação regional, como ele faz aqui na folha da carnaúba. Sim. E é uma visão da Nouvelle Objectivité, que é um movimento da Escola de Fotografia Moderna, que aparece na Europa a partir dos anos 20, quer dizer. Então, tudo você tem que... Eu acho que, como historiador, né, eu sempre busco, assim, essas matrizes culturais, essas matrizes de vivência, de experiência, de formação que essas pessoas tiveram. E você sabe que o Gauthieron tinha na biblioteca dele o Tipos e Aspectos do Percival? Então aí já é o contrário, né? Sim. Já é o fotógrafo em buscar no desenho, claro, o seu objeto de registro documental. Inclusive no artigo eu cito um dos livros que faz parte esses que eram editados pelo Desfontaines, que é do Georges Hardy. E você sabe que o Georges Hardy
ele tem um artigo na Revista Brasileira de Geografia, na mesma época que começa as séries do De Fontaine. E o Hardy também tem esse registro quando ele vai à África, né? Ele mora na África, ele é um geógrafo que trabalhou na África, é o pai da geografia psicológica, que há poucos anos se reestudou, se reavaliou, né? Que é, então, esse mesmo tipo de representação. Aqui você tem as lavadeiras no livro do Jean-Jacques, e você tem aqui as lavadeiras que o Pierre Monbeg faz em 1944. Esse cromo do Monbeg que eu achei em Paris, ele é uma raridade. Ó. Ele faz uma viagem ao Nordeste, uma excursão ao Nordeste, e ele registra essas lavadeiras, assim como o Jorge Hardy já tinha registrado poucos anos antes, nesse livro que foi editado pela Gallimard em 1939, que faz parte, chama lá Geografia e Psicologia, que faz parte dessa geografia cultural do qual o Pierre de Fontaine era um dos grandes vultos, né? O de Fontaine, que ficou 2 anos então no Rio de Janeiro e 6 meses aqui em São Paulo. O Percival teria a possibilidade de o Percival ter trabalhado com essas fotografias? É difícil, né? Você se afirmar isso. Pois é, né? Mas eu acho que ele não desconhecia, especialmente... Não desconhecia. Ele circulava no IBGE, no Conselho Nacional de Geografia. Quer dizer, se ele circulava lá dentro, certamente ele cruzou ou com essas figuras ou com essas publicações, né? Que eram de ampla circulação no Brasil naquele momento. Era a nossa referência bibliográfica, né? Nós não tínhamos ainda quase nada em português. Quer dizer, as pessoas que estudavam geografia, que queriam representar o país, entender o país, elas tinham que usar a referência francesa. Sim, mas no caso do George Hall, né, daquela fotografia do Vaqueiro Rio Branco, tá, é claro, né, que foi a partir dela que inspirou, né? Tá claro, né? É claro. Você sabe que tem, eu estava olhando hoje, né, preparando aqui para conversar com você. Por exemplo, se você pega uma foto igual, um desenho igual esse do Percival. Do Vaqueiro? É, esse aqui. Sim, do Vaqueiro, tá. Essa posição, assim, sim, um pouco se fosse uma foto de baixo para cima, sim, com essa aba de chapéu enorme, isso aqui é codificado na fotografia dessa época. Você encontra muita. Você tem aquele, que é um contemporâneo do Gauthieron, Pierre Verger. Quantas fotos do Verger são desse jeito, né? Que ele pega esses tipos locais assim, dessa maneira. Quer dizer, essa relação aí de duas vias, de duas mãos entre a fotografia e o desenho, isso não se discute. Realmente eles dialogavam. Sim, é íntimo. Sim. Ótimo. Eu queria ver também, Eliana, na questão um pouco sobre mais a revista, né? A senhora trabalhou bastante com a revista, né? Estudou bastante a revista brasileira, geografia. Alguma observação a fazer na revista? As publicações eram trimestralmente? Essas revistas foram aumentando os exemplares conforme algum dado assim sobre a revista? Eu acho importante a gente pensar que naquele momento, justamente por causa da formação da universidade, dos cursos de geografia universitários, essas revistas começam a aparecer. Por exemplo, em São Paulo, você tem uma que se chama Geografia, que eu acho que circulou só em 35 e 36. Aí depois você tem já o Rio de Janeiro dominando o mercado aí desses periódicos, né? E essa revista foi fundamental. Eu já me afastei um pouco da geografia nos últimos 6 anos, que eu fui trabalhar a história da fotografia. Eu não sei se existe uma tese, seria bom pesquisar se tem uma tese sobre a Revista Brasileira de Geografia. Nos anos que eu trabalhei Pierre Monbeg na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros, que eu classifiquei o arquivo dele, não havia e nem havia muito interesse por essa epistemologia e história da geografia. Depois desse trabalho, e também houve um movimento aí nacional de volta à história da geografia, que você começou a ter interesse por essas coisas. Porque eu me lembro quando eu comecei a falar em Percival, fora, eu acho que a Ana Dal, claro, que tem toda uma visão para valorizar isso, pouca gente dava crédito tanto para a geografia que eles chamavam da velha geografia, e que no fundo era a geografia moderna,
como o próprio De Fontaine e o Monbeg muito bem definiram, nós estamos fundando a geografia moderna no Brasil. Mas 40, 50 anos depois eles eram mal vistos, né? 20, 30 anos depois eles foram mal vistos na Universidade Brasileira. Hoje não. Hoje o pessoal da Universidade, os geólogos aí, já vem com outros olhos. Agora eu até gostaria de saber, era bom você fazer essa pesquisa, se nesses últimos anos houve trabalhos monográficos específicos sobre esses periódicos, porque naquela época não havia não. Eu me lembro que eu procurei muito. O projeto Pierre Monbeg que eu organizei na USP, pela FAPESP, foi de 1999 a 2005. Nesse período não tinha trabalho sobre a Revista Brasileira de Geografia, assim, trabalho de peso. Sim. Não conheço. Se apareceu nos últimos anos, seja bem-vindo. Claro, Porque claro. Era necessário, essas revistas não eram faladas, não eram citadas, e a epistemologia da geografia brasileira estava assim, muito esquecida, como o próprio Percy Lau, né? Faz parte do sim. No seu ponto de vista, qual foi a principal importância do Percy Lau para o Brasil? Qual foi a importância do Percy Lau para o Brasil? Bom, eu acho que o grande veículo que difundiu essas imagens, se não me engano, acho que foi muito a questão dos manuais de geografia. Sim, teve bastante publicação, sim. Teve bastante publicação, inclusive, em algumas das entrevistas que a gente fez. Uma das pessoas disse, eu cresci, né? Eu e uma geração inteira imagens, né? Aprendendo geografia olhando as imagens do Percy Lau. O Haroldo de Azevedo publicou muito, né? O Haroldo de Azevedo, nos seus livros, utiliza praticamente imagens do Percy Lau, bastante imagens. Algumas enciclopédias aqui do Sul, aqui, por exemplo, enciclopédia da editora Globo, utilizou também obras do Percy Lau. Você sabe que eu achei em um dos projetos de Brasília, publicado na revista Módulo, que era uma revista do Oscar Niemeyer, em 57, né, em 55, a revista Módulo começa em 55, até estou estudando agora esse periódico, né, a parte de iconografia do Boteon nesse periódico. Aquele do vaqueiro que eu mostrei aqui, ele aparece em um dos projetos da nova capital, porque era a realidade local lá do boiadeiro, atravessando o sertão e tal. Outro dia eu vi isso, até eu acho que eu falo isso no artigo. Aqui, é essa imagem aqui que vai aparecer. Essa aqui. Sim. Ela aparece pequenininha na revista Módulo, ela faz parte de um dos projetos, um dos 5 projetos para criação de Brasília. Interessante. Isso aí, quando eu vi, eu achei assim, muito significativo, né? Porque é uma representação regional, né? Daquele momento ali, daquele local, né? A cidade ia se situar dentro dessa realidade regional, né? Agora, claro que é uma importância enorme, especialmente dentro de uma cultura visual brasileira, e eu acho interessante, eu até mostrei aqui, aquela parte da Transamazônica. Sim, tem a foto também, sim. E aí já é o Percy Lau colorido, né? Eu acho que essa é a última edição, não é? É a última edição do Tipos e Aspectos? Eu acho que é a última edição de 75, não é? Eu acho que é. Eu não tenho... Você vê direito quantas edições, eu não me lembro mais quantas edições, porque foi números, né? E essa ideia da derrubada, do desmatamento, de acabar com as florestas brasileiras, eu acho assim, que é uma coisa tão atual que a gente tem mais que enfatizar aí, né? Que, afinal de contas, esse Código Florestal que foi aprovado aí de forma tão absurda, né? Tão revoltante, né? A gente pensar que até hoje essas imagens da derrubada, aqui, ó, a derrubada do Percy Lau, né? E o que se escreve, né, no Tipos e Aspectos, né, essa denúncia da destruição das florestas, eu acho que é uma coisa que mantém uma certa atualidade, infelizmente, né? Aqui, ele diz aqui, o texto que acompanha a imagem da derrubada dos tipos e aspectos
não deixa, eu falo aqui, não deixa de ser ecologicamente correto para o seu tempo. Então, 2 pontos. Progressivamente as florestas foram substituídas por culturas e os solos se esgotaram logo devido a um sistema agrícola primitivo. A floresta vai sendo recuada para o interior, onde ela é poupada somente nas vertentes mais íngremes e inacessíveis. Quer dizer, infelizmente, ainda estamos nessa no Brasil. Né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser denunciada, né? Que tem que ser falado. Nós, universitários, nós, estudiosos, somos das poucas vozes que podem ir contra esse tipo de imagem tão funesta do nosso país. Né? Mas vamos voltar aí para o Percilau. Sim. Né? O que mais vocês gostariam de saber? A representação, no caso da revista, né? A Revista Brasileira de Geografia, ela era também para fora? Tinha edições que ia para fora? Eu acho que ela, inclusive, era publicada em 2 ou 3 línguas, né? Esperanto, eu acho. Esperanto, né? Esperanto e eu acho que... até Esperanto, você tem razão, era francês, inglês, espanhol, Esperanto. Quer dizer, isso era comum, viu? Nos periódicos da época existia muito, a gente tem estudado um pouco os relativos à arquitetura, que é o que eu tenho trabalhado nesse momento, e existia muito essa ideia de internacionalizar o que se publicava. E, no caso, o Brasil está dentro do mesmo movimento internacional das revistas francesas, italianas, que sempre o próprio Niemeyer, que eu falei agora mesmo, nos anos 50, quando ele publica a Módulo, também tinha lá o encarte em francês, em inglês, quer dizer, existia essa ideia de internacionalizar o periódico. Por isso é que eu trabalho muito, e eu relacionei aqui para você no início, essa noção de não isolar o estudo da história, da geografia, do que for do Brasil, de um contexto internacional. Porque sempre você tem diálogo com o internacional, com o que está acontecendo fora, com o que acontece aqui. Não é dependência, não. Sim. É uma coisa que está no ar do tempo. Se produz dessa maneira, vamos produzir assim. Quer dizer, é uma globalização avant la lettre. As pessoas já eram globalizadas. Até no século XIX elas já eram globalizadas. Né? Isso aí eu sempre falo. Quando eu estudei o Araújo Porto Alegre em relação ao Honoré Daumier, que eu fiz um estudo sobre literaturas, né, no século XIX, um estudo também que eu fiz essa pesquisa, sempre nessa visão de não achar que a coisa surgiu aqui sem ter algum diálogo com o estrangeiro. Né? Não quer dizer dependência, não, porque a gente, quando a gente faz uma transferência de modelo, a gente sempre faz uma transformação dele. Né? Sim.